professores no Palavra da Vida, o Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, pastor da Primeira Igreja Batista em Barueri, e é um homem estudioso, tem muitas formações aí, principalmente na área teológica, mas acima de tudo, esse cara aqui é um servo do Senhor. Ele é servo e eu posso dizer isso porque eu conheço um pouco. E eu peço que os irmãos orem por ele, porque caras assim, estou falando cara assim porque é para intimidade, mas hoje são raros. Tem muita gente que não tem metade do que ele tem em termos em termos acadêmicos e se acham o rei da cocada preta. E o cara assim, é que eu não vou falar o que ele tem, eu nem sei também tudo que ele tem. E eu sei que ele também não vai falar, também não precisa. Mas é um servo de Deus. E eu oro a Deus por ele, para que Deus o mantenha assim, servindo ao Senhor com humildade, com serenidade, com profundidade nas Escrituras. E por isso, para mim, Creus, é sempre muito bom estar com você e sempre muito bom ouvi-lo. Que Deus em Cristo Jesus o abençoe. Use a sua vida aí para falar o nosso coração, viu? Você ouviu o que ele falou? Corta uns 80%, essa é a verdade. Quando eu fui pegar o meu diploma de mestrado, um dos meus professores lá do mestrado chegou no meu ouvido e falou assim: quando você for no banheiro, o cheiro vai continuar sendo o mesmo, viu? Então, ele me ajudou a lembrar que os nossos títulos não nos tornam melhores. Nós continuamos sendo pecadores, carentes da graça, carentes do Senhor Jesus. Amém? E como pecadores, carentes do Senhor, precisamos da palavra dele. É isso que nós vamos fazer agora. Abrir a palavra do Senhor. Você já deve estar com 1 João aberto aí. Se você não está, abra-o. Eu não vou reler o texto, porque é um texto longo e a gente já leu. E a gente vai tentar, então, dar uma passada geral nesse texto de 1 João. Mas antes eu preciso orar. E como diz um amigo meu, não por costume, mas por necessidade mesmo, precisão. Então vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já nos disse nesse fim de tarde e começo de noite. Obrigado porque nós sabemos que podemos nos aproximar sem medo desse Deus Santo pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas e por isso nós te louvamos e te adoramos e nos alegramos na beleza da tua santidade. Senhor, que ao abrirmos a tua palavra tenhamos corações humildes, quebrantados, dispostos, ó Deus, a abandonar qualquer coisa que nos separe do Senhor, qualquer coisa que não esteja de acordo com a tua vontade. Quebranta os nossos corações, humilha-nos, ó Deus, para que saiamos daqui não apenas conhecedores de mais um texto da Bíblia, conhecedores de mais um livro da Bíblia que não seguimos. Não permita que isso aconteça, Senhor. Que tenhamos corações dispostos a praticar a tua palavra. Que sejamos operantes, Deus, daquilo que o Senhor nos ensina. É o que eu peço e oro por mim, pelos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Esse texto de João, eu não sei o quanto vocês foram dentro da carta, em termos do contexto da carta, mas eu quero falar um pouco da introdução, porque é necessário para entender esse texto em particular. Essa carta João escreveu já no fim da sua vida, bem provavelmente por volta do ano 70, alguma coisa antes do ano 70 depois de Cristo. Você lembra que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida. O fato de João não ter mencionado nada disso em nenhuma dessas três cartas, 1º, 2º e 3º João, é que provavelmente João não participou, não viu a queda de Jerusalém, ou foi depois que as cartas foram escritas. Agora, o que está acontecendo nesse período, 70, por volta de 70? Grande parte das pessoas que se converteram, que viram Jesus face a face, já estavam morrendo. Os apóstolos já estavam sendo perseguidos, bem provavelmente Paulo já estava na prisão.
João, bem próximo de 70, foi levado para a ilha de Patmos e ficou lá preso e ali perdeu a sua vida. E as outras pessoas, as outras testemunhas que conviveram pessoalmente com Jesus, já estavam bem velhinhos e já no fim da vida. Você está pensando aqui, a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos falando aqui dessa carta de 1 João, por volta aí de 30 anos depois que Jesus subiu aos céus. Ok? Então as testemunhas oculares, aquelas pessoas que andaram com Jesus, aquelas pessoas que conviveram pessoalmente com Jesus e que inicialmente trouxeram a mensagem do Evangelho, estavam morrendo. Os próprios apóstolos estavam sendo perseguidos. Ao mesmo tempo que havia uma perseguição externa da igreja, começou a surgir um problema interno dentro da igreja. A gente vai ver muito isso nas cartas de Paulo. Paulo cita Himeneu e Alexandre, cita outras pessoas que se levantaram contra a autoridade dos apóstolos. Então os apóstolos estavam velhinhos, já estavam alguns deles presos, outros mortos. Aquelas pessoas, aqueles 500 discípulos que viram Jesus subir aos céus, bem provavelmente já eram idosos. E havia uma grande preocupação no coração de João. As heresias começaram a surgir. É nesses primeiros anos do cristianismo, primeiro, segundo século depois de Cristo, que surge o marcionismo, que surge o arianismo, que surgem as grandes heresias que dividiram a igreja. E uma das heresias que estava surgindo fortemente dentro da igreja e ganhando muitos adeptos, e essa é a grande preocupação dessa carta de João, era o gnosticismo. O que o gnosticismo pregava? Qual era vamos dizer assim, a ideia que estava envolta, na qual estava envolvido o gnosticismo? O gnosticismo, eles acreditavam que o corpo físico, carne e osso, é mau, é ruim, e que o espírito é bom. Então, se você espiritualmente está evoluindo, o que você faz com o seu corpo não importa. Se você pega um monte de mulher, se você cai bebendo para todo lado, não tem tanto problema. Porque o corpo é ruim, o corpo vai para a terra mesmo, o corpo vai morrer. E aí, a mensagem deles era que o que importa é a evolução espiritual. E eles então desvinculavam a espiritualidade da prática. Você podia ser espiritual, evoluído, mesmo que a sua vida não fosse uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. E aí eles levaram isso para nuances extremas, como por exemplo para a própria pessoa do Senhor Jesus. Esses caras diziam, e haviam duas vertentes do gnosticismo, uma delas o docetismo, que dizia o seguinte, que Jesus nunca encarnou, que Deus nunca encarnou, que não houve uma encarnação real, que aquilo que a gente via de Jesus era só um fantasma, parecia humano, tinha jeito de ser humano, formato de ser humano, dava para ser tocado como ser humano, mas era só um fantasma, não era um ser humano de verdade. É por isso que a preocupação de João, lá no final do Evangelho de João, não da carta de João, e eles são muito parecidos, por sinal, lá no final do Evangelho de João, João faz questão de dizer o seguinte, uma coisa que nenhum dos outros evangelistas diz, que Jesus que enfiaram uma lança na lateral do corpo dele, e que ao puxar a lança, saiu sangue e água. Por quê? Porque nós temos dentro do nosso coração uma membrana que envolve o nosso coração. E essa membrana tem água, é o pericárdio. E aí tem o coração, e dentro do coração tem sangue. Então ele fez questão de mostrar que ele enfiou a lança e quando saiu aquilo que sai de dentro de todo ser humano, que Jesus não era uma casca, que Jesus não era uma aparência só, que ele era de carne e osso. Ele faz questão de enfatizar várias vezes lá no Evangelho, eles não quebraram o osso da sua perna. Então ele lembra para a gente, ele tinha osso, a perna dele era real, saiu sangue e água de um coração real, foi uma morte
em carne. Você sabe que hoje em dia tem gente que prega isso, né? Por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos, eles acreditam em Jesus. Se você chegar para um muçulmano e falar, olha, Jesus era um profeta de Deus, ele vai falar, era mesmo, verdade. Inclusive, a gente tem que obedecer o que ele pregou, muçulmano. Só que quando você fala para ele assim, Jesus era o Deus vivo, encarnado, ele não vai aceitar, porque ele é docetista. E aí o muçulmano, ele acredita numa vertente do islamismo que quando Judas Iscariotes beijou Jesus na face, ali foi transformado. Jesus virou com a aparência de Judas e Judas virou com a aparência de Jesus e de fato quem morreu na cruz foi Judas e não Jesus. Mistério, maluco. Você acha que pentecostal faz os negócios loucos? Olha os muçulmanos aí. É mistério total, mano, o negócio. Então, eles acreditavam nisso. Uma outra vertente do gnosticismo já dizia que não, que quem morreu na cruz foi um homem, mas que Deus nunca encarnou. Que na verdade Jesus era um ser humano normal, como eu e você, que não nasceu de um nascimento virginal, porque isso não existe. E aí então eles diziam que no momento em que Jesus foi batizado e que a pomba desceu, o Espírito de Deus entrou em Jesus. E no momento em que Jesus grita lá na cruz, Elohi, Elohi, lama sabachthani, por que me abandonaste ali? O Espírito de Deus foi embora. E quem morreu na cruz foi só o ser humano Jesus, e não o Jesus Deus, morrendo pelos nossos pecados. E aí esse gnosticismo trazia para a prática da vida, havia um grupo enorme de pessoas se convertendo ao gnosticismo, aceitando o gnosticismo, e saindo da igreja. E João vê, no fim da vida, imagina você idoso, você andou com o Senhor Jesus, João foi aquele que nunca abandonou Jesus, ele estava com Jesus aos pés da cruz, ele estava do lado de Jesus o tempo todo, ele caminhou com Cristo, ele ouviu as palavras de Cristo, ele ouviu todos os discursos de Jesus, e ele próprio disse que se fossem relatar em livros tudo que Jesus fez, não haveria um papel suficiente, livros suficientes no planeta Terra para relatar tudo isso. E aí ele começa a ver, na igreja que ele ajudou a implantar, e João foi o principal evangelista da região da Ásia Menor, Éfeso. João foi pastor da igreja de Éfeso. E essa carta bem provavelmente foi escrita para a região de Éfeso. E ele está vendo a igreja do mestre dele, com quem ele andou, a igreja que ele implantou, pregando a mensagem do evangelho, ele está vendo essas pessoas abandonando o evangelho para seguir falsas doutrinas como o gnosticismo. E aí ele escreve para essa nova geração de cristãos, para esse novo grupo de cristãos da Ásia Menor, que não conheciam Jesus, que receberam a mensagem por meio de outras pessoas, de Paulo, de João, de Pedro, e que agora os seus grandes líderes da fé morriam. E havia ali, então, João está preocupado com que esses cristãos, perdendo a sua identidade, por causa da sua liderança que partia, realmente abandonassem a fé definitivamente. E é nesse contexto que ele escreve essa carta. O capítulo 1, vocês já viram na semana passada. No capítulo 2, ele vai se focar em fortalecer esses cristãos e fazer com que esses cristãos estejam preparados para enfrentar os falsos profetas, que ele vai mencionar aqui no texto várias vezes como anticristo. Esse pedaço da carta de João, ele está dividido em 4 partes, ou 4 subsecções. A primeira subsecção vai do capítulo 2, 7, versículo 7. Na verdade, é um pouquinho antes do 7, ele começa no 3, já a enfatizar um pouco disso. Isso é marcado na sua Bíblia em João. João usa algumas marcas de que ele está mostrando essas secções. Você vai ver no começo do capítulo 2, ele dizia assim, meus filhinhos. No versículo 7 ele diz, amados.
E aí, para frente, ele vai dizer lá na frente, de novo, no versículo 18, filhinhos. E ele termina dizendo isso lá no final, no versículo 28, agora meus filhinhos. Todas as vezes que João dá essas marcas, amados, filhinhos, ele está dando aquela pausa e dizendo, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, está relacionado com um mandamento de Deus. Ele vai dizer o seguinte no começo dos versículos, ele diz assim, versículo 7, ele diz assim, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. A pergunta que nós temos que fazer é, que mandamento é esse? Que mandamento é esse? É o que ele está se referindo como mandamento. Qual que é a preocupação de João aí? Ele está dizendo, não estou escrevendo para vocês um mandamento novo. Eu estou dizendo para vocês algo que já foi dito, que não foi eu que disse. É uma ordem. E geralmente no Evangelho de João e nas cartas de João, quando ele fala de um mandamento, de uma ordem, ele está falando de algo que Jesus disse. E todos os comentaristas de João tendem a crer que o mandamento que ele está preocupado aqui, pelo que ele vai dizer na sequência do texto sobre o amor, é bem provavelmente aquele mandamento que Jesus disse, ame ao teu próximo como a ti mesmo. É esse mandamento que ele está falando. E ele está falando de um mandamento que se baseia e que não é novo, porque Jesus já tinha dito isso, e Jesus quando disse assim, novo mandamento vos dou. Quando Jesus disse, era um mandamento novo. Já tinham passado 30 anos, agora ele já não era mais um mandamento novo. É um mandamento antigo. É um mandamento de 30 anos atrás. De amar ao seu próximo. E aí o texto vai dizer o seguinte, estou dando para vocês algo que não é novo, vocês já ouviram falar disso. Um mandamento antigo que vocês já ouviram desde o princípio. Ele está dizendo, quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus encarnou, quando ele viveu aqui na terra, lá no começo da igreja cristã, há 30 anos atrás, essa ordem tinha sido dada. E ele vai dizer então na transição do versículo, no entanto também dou um novo mandamento. Qual é esse novo mandamento? Se você ler o texto, você vai ver que na verdade é o mesmo mandamento. Aí você fala assim, mas peraí. Por que o mandamento, que quando Jesus deu, era novo, no começo da fala de João é velho, e agora ele é novo de novo? O que João está fazendo nesses primeiros versículos é dizer o seguinte, ainda que esse mandamento seja antigo, ele continua novo, ele continua valendo. E na verdade, o que João está dizendo sobre esse mandamento, e é interessante lembrar do que Jesus disse lá na carta, no capítulo 14 do Evangelho, Jesus diz o seguinte, eu vou dar para vocês um mandamento novo, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. E a questão é, como é que Jesus nos amou? Jesus nos amou morrendo pelos nossos pecados. O mandamento de Jesus, na verdade, era muito mais do que uma simples ordem. O mandamento de Jesus, na verdade, era o próprio Jesus. Era a própria existência dele. Era o próprio ser dele. E quando Jesus está dizendo, vocês devem ser como eu sou, e fazer o que eu fiz, e vocês devem amar na mesma perspectiva com que eu amei. Agora, se você ler o resto da carta de João, e aí vocês vão ver isso lá daqui a 2 semanas, né? Capítulo 4, vocês vão ver o texto dizendo, Deus é amor. Mas agora o foco não é Deus é amor, porque isso vai ficar lá para o final. O começo do texto, vocês viram na semana passada, capítulo 1, vai enfocar não no amor, mas vai enfocar em Deus é luz. E aí ele vai então lembrar, olha, existe um mandamento. Ele é um mandamento antigo, mas ele continua valendo para os dias de hoje. Que Jesus disse
que nós devemos imitá-lo. Vocês são seguidores de um Deus que é luz, e aí ele então vai nos lembrar: andem na luz. Vocês seguem o Deus que é luz. Por isso, andem, vivam continuamente na luz. E essa luz que dissipa a escuridão é a luz em que vocês devem viver. Se você olhar o versículo 9, ele vai dizer: se alguém afirma, eu estou na luz, mas odeia o seu irmão, é alguém que não se converteu. É alguém que ainda está nas trevas. É alguém que não conhece a Jesus Cristo. Ódio não é algo que pertence aos cristãos. Ódio é um sentimento que o cristão não pode ter. Porque nós somos um Deus que, ao invés de derramar, seguidores de um Deus, que ao invés de derramar a sua cólera, a sua ira sobre os pecadores que mereciam a sua cólera e a sua ira, ele derrama o seu amor. Ele dá o seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados. E aí João vai lembrar para aqueles novos cristãos, para aquele novo grupo, os mandamentos continuam os mesmos. Vocês devem continuar vivendo na luz. É interessante que Cristo, então, é o mandamento velho e novo de amor que tira os homens da escuridão. Jesus é a ordem que é dada. Sejam imitadores dele. Esse Deus é luz. Saiam da luz. E isso significa que a partir de agora, que vocês saíram da luz, agora vocês vão viver como filhos da luz, como alguém que nasceu de Deus, e agora vocês vão permanecer nessa luz. Ninguém que é cristão pode dizer: eu estou em Cristo, eu estou na luz, eu tenho Deus, eu sou um iluminado, eu fui iluminado por Deus, mas eu odeio o fulano, não gosto dele, não quero papo. Sabe esse papo que alguns dizem assim: eu até perdoo, mas não quero longe de mim? Não. Esse sentimento não pertence aos cristãos, porque não foi isso que Jesus Cristo fez conosco. Ainda que os nossos pecados fossem odiosos aos olhos de Deus, Ele deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, nós que somos seguidores de Jesus, devemos não viver no ódio, mas viver no amor. E aí ele vai dizer no versículo 10, quem ama o seu irmão, ele permanece na luz, mas e não leva o outro a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão, ainda está na escuridão, e anda na escuridão. E na verdade a ideia não é simplesmente de andar na escuridão. A palavra seria melhor traduzida se fosse traduzida andar para a escuridão. A ideia é, se você não ama o seu irmão, não é que você não é simplesmente, você não é convertido só. Além de não ser convertido, quer dizer não estar na luz, você observa a luz e você odeia a luz. E você vira as costas para a luz e entra na escuridão. Você lembra mais ou menos em que texto da Bíblia fala de alguém saindo de um ambiente iluminado, com a presença de Deus e das pessoas de Deus e entrando na escuridão? O evangelista João, esse mesmo que escreve a carta, menciona lá na carta dele um momento muito interessante da história cristã. E ele diz assim: estava ali Judas Iscariotes, e ele, saindo da presença de Jesus e dos seus discípulos, entrou na escuridão, possuído de demônios. Ele saiu da luz
Ele saiu da mesa onde a luz estava. Ele saiu da comunhão dos seus irmãos, amando o dinheiro mais do que a Deus, traidor do Senhor Jesus, e imergiu na escuridão da noite. E João está agora fazendo uma inferência a esse texto, que aqueles que não amam os seus irmãos, que não de fato dedicam uma vida de amor, que é estar na luz, são como Judas. São pessoas que viram as costas para Deus, que é a luz, e entram no meio das trevas da vida, imergindo cada vez mais na escuridão. E o texto vai dizer, ele diz assim, ele anda na escuridão. A ideia é de continuamente, cada vez mais. E essa escuridão é cada vez pior, é cada vez mais intensa. Essa escuridão chega ao ponto de ser denominado, o próprio texto vai dizer isso para a gente, como se essa pessoa estivesse cega. A escuridão plena. Quando eu li esse texto, eu lembrei de um outro texto que eu li recentemente. Um texto de um autor não cristão, chamado José Saramago, chamado Ensaio sobre a Cegueira. Já é a terceira vez que eu leio esse livro. Para mim, é o melhor livro que descreve a depravação total. E nesse ensaio sobre a cegueira, o Saramago termina o livro dizendo assim: o pior cego não é aquele que não pode ver. O pior cego é aquele que acha que vê. Existe um cego que é pior. Porque o cego que não quer ver é um cego que sabe que é cego. Um cego que não quer ver é um cego que sabe que é cego e que quer ficar cego. É um cego que reconhece a sua cegueira. Não, eu sei que eu sou cego, eu entendo que eu sou cego, eu percebo a minha cegueira, mas eu quero continuar cego, eu estou feliz cego. Agora existe um cego que é ainda pior. É aquele cego que é cego, que não vê, que não admite que é cego, e que quando você pergunta para ele assim, você é cego? Ele diz assim, não, eu vejo. Esse é o pior. Porque ele chama a cegueira, ou a falta de visão, de visão. É aquela pessoa que ela se distancia de Deus, e que quando você se aproxima dela e fala assim, você está se distanciando de Deus. Ele diz, não, eu estou servindo a Deus. Cara, mas você está abandonando a luz, você está deixando aqui, você não está vendo a luz. Estou vendo. Ele está andando em direção às trevas e está dizendo assim, está vendo ali, lá está a luz. Mas a luz está lá. E ele crê piamente, indo rumo às trevas, que está servindo a Deus. Jesus diz isso dos fariseus. Lá no Evangelho de João, ele vai dizer, vocês são cegos, e vocês estão pegando os outros cegos, e botando a mão dos cegos aqui, falando assim, eu vejo, me sigam, vou mostrar para vocês o caminho. Vocês são cegos, guiando outros cegos. E vocês vão emergindo nessa cegueira e nessa escuridão, crendo piamente que estão servindo a Deus. Na verdade, Jesus faz uma crítica direta aos fariseus, dizendo o seguinte, vocês vão me matar? E quando vocês estiverem me matando, na cabeça de vocês vai estar assim, estamos servindo a Deus, cumprindo a lei de Deus. Olha só. Queridos, o texto de João, no capítulo 2, começa dizendo para aqueles cristãos que iriam conduzir a igreja de Cristo Jesus a partir do fim da vida dos apóstolos, para que eles entendessem que a vida de alguém que está em Cristo é obedecer às ordens de Cristo.
E que se você não está obedecendo às ordens de Jesus e sendo igual ao Senhor Jesus, ao avaliar as suas atitudes, se você não pode estar dizendo, como diz aquele livro, What would Jesus do? O que Jesus faria nessa circunstância? Se você não pode dizer das suas atitudes, eu estou agindo do mesmo jeito que Jesus, não é na luz que vocês estão. E na verdade, os gnósticos estão sendo duramente atacados com essas palavras. Porque os gnósticos diziam que eles podiam ser iluminados sem precisar obedecer aos mandamentos de Jesus. E queridos, como tem gente assim na igreja dos nossos dias? Como eu encontro pessoas assim nos dias de hoje? Pessoas que você olha para a atitude dele, não tem nada de Jesus. Ele não dirige o carro como Jesus dirigiria. Ele não é um marido que ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Ela não é uma esposa que ama o seu marido como ao Senhor. E obedece submissa ao marido como ao Senhor. Ele não é um filho que honra pai e mãe como Jesus honrou, sendo Deus, Maria e José. Mas você vai conversar com ele e ele diz assim: não, mas eu estou na luz, eu tenho a Jesus, eu estou iluminado. Mas quando você olha a vida dessa pessoa que se diz vidente, que consegue ver, ele emerge nas trevas do pecado. E o pecado que João destaca aqui é a falta de amor ao irmão. Como isso é verdade? Como eu vejo isso nas igrejas hoje? Pessoas dizendo que estão seguindo a Jesus, mas vêm à igreja somente no domingo para servir aos seus próprios interesses. Por que você vai na igreja? Porque eu gosto. As pessoas são legais, a música é boa, a palestra é interessante. E Deus? Não, eu sirvo a Deus. Não, mas até agora você só falou do que você gosta. Não, mas eu trabalho lá no ministério da igreja. E por que você trabalha lá no ministério da igreja? Porque eu gosto. Porque é legal, porque é bom ajudar as pessoas. Não, mas eu não vi Deus até aí, até agora. Até agora você está fazendo o que você gosta. Se você vem na igreja fazer o que você gosta, não é a Deus que você está servindo, é você mesmo. Se você vem na igreja que você gosta, para ouvir as músicas que você gosta, para fazer o que você gosta, do jeito que você gosta, você está seguindo a você mesmo, dizendo que está seguindo a Deus. Essa é a pior cegueira. Aquele que está entrando nas trevas, mas na cabeça dele, ele está seguindo a Deus. Aquele que vive atitudes completamente diferentes das atitudes da luz, da imitação do Senhor Jesus. E dizem, eu estou servindo a Deus. Isso é mentira. E João está dizendo, não caiam na lábia desse povo. Não caiam no engano dos líderes, dos sacerdotes, porque ele vai mencionar esses caras como sendo alguém que representam o próprio anticristo. Ele vai dizer, se alguém disser para você que você está na luz, mas você odeia alguém, você não perdoa, você não tem atitudes do amor cristão, e você tem levado pessoas a tropeçar, é a palavra que ele diz aqui. Na minha igreja tem uns caras aqui do inferno, velho. Aqui não tem não, né? Mas eles ficam lá fora, na hora do culto. Na igreja lá tem uma área grande assim, aí tem uma muretinha. Eles ficam do lado de fora na hora do culto, chamando pessoas para conversar. Às vezes quando termina o culto, eu saio lá fora, tem 5, 6 sentados na muretinha. Um foi chamando o outro. São pessoas que saíram da luz, emergiram nas trevas e vão chamando outros.
Vem para a treva junto comigo, vem aqui, vem. Vamos pecar junto. Mas eu vou na igreja. Eu sou de Jesus. Não, não é. Se as suas atitudes não são atitudes que Jesus teria, você não está na luz. E João deixa isso bem claro. Ele vai dizer que essas pessoas, não é que elas perderam a salvação. João vai dizer, elas nunca estiveram. Lá no final do texto, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer assim, olha, essas pessoas saíram do nosso meio, mas eles nunca foram dos nossos. Eles não têm nada a ver com a gente. Eles até frequentam as igrejas. Eles até talvez foram batizados pelos apóstolos. Eles até provavelmente ouviram os mandamentos de Deus. Eles saíram de dentro do meio do povo de Deus, mas eles nunca foram parte do povo de Deus. Porque apesar de dizerem da boca para fora que estão na luz, as suas atitudes comprovam cabalmente que eles nunca estiveram. Lembrando do que Jesus diz lá no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, dizendo que aqueles que o amam obedeceriam os seus mandamentos. E que assim nós poderíamos distinguir quem são os discípulos de Jesus e quem não são, por aqueles que obedecem aos seus mandamentos. É a mesma coisa que João está dizendo aqui. Não basta dizer, eu estou na luz. Os incrédulos, o anticristo, ele diz que está na luz. Mas quando você olha a vida dele, ele emerge nas trevas. Então, essa escuridão é de andar na luz. E aí ele vai fazer uma lembrança em forma de paralelismo. Você vai ver aí a partir do versículo 12 até o versículo 14, uma repetição. Versículo 12 começa assim, filhinhos. O versículo 14 diz assim, filhinhos. O versículo 13 diz pais. O versículo 14 diz pais. A segunda parte do 14 diz pais. A segunda parte do versículo 13 diz jovens. A última parte do versículo 14 diz jovens. Ele vai repetir, filhinhos, filhinhos, pais, pais, jovens, jovens. Quem são os filhinhos? É só ler o Evangelho de João e ler a carta de João e ler o que ele diz sobre os filhinhos. Ele diz o seguinte, filhinhos, os seus pecados são cancelados. E aí depois ele vai dizer, vocês conhecem o Pai. Quem são os filhinhos? Todos os crentes em Jesus. Todos aqueles que são filhos de Deus. Todos aqueles que creram no sacrifício da cruz do Calvário, que foram transformados pelo sacrifício da cruz do Calvário, que tiveram seus pecados cancelados pela cruz do Calvário, e essas pessoas então conhecem a Deus. Por que elas conhecem a Deus? Porque elas reconhecem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo pelos seus pecados. Filhinhos, se você reconhece que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, você, através deste reconhecimento, conhece a Deus. Quem são os filhinhos? Todos os filhos de Deus. Então vamos botar aqui, né? Lá no PowerPoint. Os filhinhos, as crianças, são todos os crentes. Têm os seus pecados cancelados lá no passado e vivem uma vida de conhecimento de Deus. Só que aí deveria ter uma cronologia lógica. Depois de falar dos filhinhos, deveria falar de quem? Dos jovens, mas aí ele mete pais no meio. Por que ele faz isso? Porque quando João está se referindo aos pais, ele não está se referindo aos crentes mais maduros e evoluídos na fé. Ele está se referindo àquelas pessoas que ouviram o evangelho de primeira mão. Aquelas pessoas mais velhas, que já estavam bem velhinhos, e que já estavam no fim da sua carreira cristã, bem provavelmente alguns deles presos, outros sendo mortos já nas arenas,
eles já estavam deixando de figurar no cenário cristão. E aí ele vai dizer desses pais que eles estão no fim do seu percurso. Eles dizem: pais, vocês conhecem a Deus desde o princípio. Desde o princípio, desde quando Jesus veio aqui e pregou, vocês já o conheceram. Vocês se converteram lá, vocês já viveram a vida cristã. E a vida desses pais da igreja foi uma vida muito tranquila. O começo da igreja foi um começo muito próspero. Houveram 3.000 conversões lá em Pentecoste. A igreja se espalhou por todos os lugares absurdamente. E esse conhecimento de Deus foi sendo pregado e espalhado por todo o canto da terra, e havia aceitação. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê aonde eles chegavam, havia muita aceitação, pouca resistência no começo. Só por parte dos judeus que houve um pouco maior de resistência, mas entre os gentios a igreja cresceu. Na região da Ásia houveram milhares de conversões. Então esses pais, acho que eu tirei aqui. Esses pais, eles são os primeiros cristãos e eles conheciam a Deus desde o princípio. Agora João não está preocupado com eles, por isso ele repete: pai, vocês conheceram a Deus. Desde o princípio vocês sabem a vontade de Deus. Está tranquilo quanto a vocês. Repete 2 vezes. Mas quando ele fala dos jovens, ele não está falando das pessoas mais novas da igreja, daqueles jovenzinhos. Ele está falando dos novos convertidos que agora seriam novos líderes do cristianismo. A geração passou. Agora essa geração ia passar o bastão para os jovens. E esses jovens, gente, 1º e 2º século do cristianismo, foi o pior momento do cristianismo na história em termos de perseguição. Logo no ano 98 depois de Cristo, Domiciano, o imperador romano, começou a queimar os cristãos, devorar os cristãos nas arenas pelos leões, prender, torturar os cristãos. E logo nos primeiros anos surgiram as grandes heresias dentro do cristianismo. Então, para esses jovens que iriam enfrentar as arenas, para esses jovens que iriam enfrentar os falsos profetas, João vai dizer para eles: olha, jovens, vocês que estão recebendo a minha carta, tenham força, a força de vocês dará para vocês vitória sobre o maligno. E aonde está a força de vocês? Ele vai delimitar na segunda parte do paralelismo. Permanência na palavra e, ele vai dizer aí, na segunda parte, desculpa. A palavra de Deus permanece no seu coração e vocês vencem o maligno. Então ele vai dizer: se vocês permanecerem na palavra. Não sei se você está percebendo que uma palavra se repete aqui. Que se repete lá na luz. É a palavra permanência. Aqueles que dizem estar, permanecer na luz, devem andar conforme a Cristo, imitando Cristo. E agora ele está dizendo: vocês jovens, que vão enfrentar os falsos profetas e a perseguição externa da igreja, a igreja vai ser atacada por fora e por dentro, vocês têm que permanecer na palavra, obedecendo os mandamentos. E João está lembrando para aquelas pessoas: vocês vão ser atacados. E quando vocês são atacados, seja de fora, seja de dentro, permaneçam na palavra de Deus. Essa segunda parte do texto, a partir do versículo 15, ele vai destacar o que deveria estar fora da vida daquelas pessoas. O que significava a permanência na palavra de Deus. E aí, em contraste com odiar o irmão e amar o irmão, ele vai dizer: tem uma coisa que o crente não deve amar. Não diz que o crente não deve odiar, que ele deve odiar, mas diz que ele não deve amar. O crente não pode amar
o mundo, nem as coisas do mundo. A permanência na palavra. Aquele que diz estar na luz, ele olha para esse mundo e ele não tem amor nenhum por este mundo. Ele não gosta daqui. O texto, na verdade, vai destacar para a gente 3 coisas que esse crente que está na luz, ou diz estar na luz, e permanece na palavra, que são coisas do mundo e que não podem fazer parte do cristianismo. A primeira coisa que ele vai dizer é os desejos ou o desejo da carne. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19, Paulo diz quais são os desejos da carne. Ele diz assim: porque os desejos da carne são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidades, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança, viver uma vida desregrada e outros pecados semelhantes a esse. A ideia é de que todas essas coisas o crente não deve amar. Ele não deve amar essas coisas. É interessante que quando você olha para muitas igrejas hoje em dia, muitas dessas coisas é o que fazem parte da igreja no evangelho brasileiro. Eu conheço uma igreja lá em São Paulo que 4 membros da minha igreja saíram da minha igreja para ir para lá. Os 4 saíram da igreja casados. Hoje os 4 estão divorciados e 2 deles já estão no 3º casamento. Interessante isso. Eu vejo cristãos indo para a igreja justamente por causa da ambição egoísta. Eu quero ficar rico. Eu dou dízimo para receber, eu dou 10, faço Deus de trouxa, né? Dou 10 para pegar 100. Várias dessas coisas que Paulo chama de os desejos da carne, muitas vezes estão participando da vida cristã. É interessante que na perspectiva de João e de Paulo, a nossa vida não deve estar focada em comer, beber, dormir, em satisfazer as necessidades da carne. Quando João vai falar disso lá no Evangelho, ele diz assim: vocês não estejam preocupados quanto ao que comer, aonde vão morar, como vão se vestir, isso não é preocupação de vocês. A preocupação de vocês é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não preciso estar preocupado em satisfazer nem as necessidades básicas da minha carne. Deus faz isso por mim. É interessante que na cabeça de João, os cristãos, eles vivem nesse mundo, mas em nenhum momento eles desejam, gostam, querem participar do estilo de vida desse mundo. E aí ele vai dizer, olha, os desejos dos olhos. Na verdade, o desejo do olho foi o pecado original. O texto de Gênesis 3 diz assim: vendo que era agradável aos olhos e desejável para comer, comeu do fruto. O desejo dos olhos é lembrado lá em Êxodo 20, quando fala dos 10 mandamentos. Não cobiçarás, não desejarás a casa do seu próximo. A casa do seu próximo. Você já entrou na casa de alguém e disse assim: cara, como eu queria morar aqui. Na verdade, eu mereço morar aqui mais do que ele. Desejo dos olhos, não cobice a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a serva do teu próximo, nem o boi do teu próximo, nem o jumento do teu próximo, que na verdade era o carro da época.
nem coisa alguma do teu próximo. Foi este pecado que levou a nação de Israel a viver em juízes, cada um fazendo o que era reto aos seus próprios olhos. Foi isso que Sansão disse para o seu pai. Sansão passou numa cidade, viu uma menina linda, filistia. Chegou em casa, falou para o pai dele: pai, passei lá na cidade, vi uma menina da hora, agradou os meus olhos. Aí o pai dele fala: mas filho, ela é filistia, por que você não procura uma mulher no meio do povo de Deus? Não, pai, eu quero ela porque foi ela que agradou os meus olhos. Alguém que vive dirigido por aquilo que agrada aos seus próprios olhos e não aos olhos de Deus. E ele vai dizer o orgulho da vida. Na verdade, algumas traduções, por exemplo, a Net Bible traduz a arrogância produzida pelos bens materiais. Comentando sobre esse texto, Charles Dodd diz o seguinte, ele diz assim: é aquela pessoa que se gaba do seu status social, que adora a sua vida de luxo e que ama ostentar o que tem. É aquela pessoa que, sendo dirigida por si mesma, confia que a sua vida está firmada nas suas riquezas, que a sua segurança está no muro do condomínio onde ela mora, na câmera, na proteção, que a sua saúde física está assegurada não por Deus, mas no seu plano de saúde, que o controle da sua vida está dirigido não pelo Senhor, mas pelo quanto dinheiro ela tem na conta. É isso que deixa ela tranquila. Essa pessoa que vive dos orgulhos da vida ama esse mundo. Ele ama as coisas desse mundo e, na verdade, ele constantemente troca as coisas de Deus para ter coisas nesse mundo. Constantemente, ele está disposto a assumir horas a mais no trabalho para ganhar mais dinheiro. Mas raramente ele está disposto a dar horas a mais para o serviço do Senhor. Uma mensagem que seja com mais de 30 minutos, ele não pode assistir. Mas um filme de 2 horas no cinema, ele paga para ver. É interessante que João nos lembra que o amor às coisas desse mundo não deve fazer parte dos filhos de Deus. E aí então, na última parte do texto, ele vai lembrar de outra coisa que também é perigosa. Ele vai dizer, olha, permaneçam. Talvez se você ler o texto mais uma vez em casa, você vai ver que essa palavra vai se repetir 6 vezes nessa parte final. Permaneçam, permaneçam, permaneçam. Só que agora ele não vai falar mais do exemplo de Cristo, mas ele vai falar da unção. E essa unção se refere à presença do Espírito Santo. E ele vai falar, permaneçam agora com ele, na unção que ele ensinou. E aí ele vai dizer que esse ensino que vem de Deus vai fazer com que eles rejeitem esse grupo de pessoas aqui, ó. Ele é a verdade e ele não é a mentira, o anticristo. Ele vai dizer, aqueles que permanecem na unção recebida do Espírito Santo, eles não dão ouvidos aos anticristos, aos falsos profetas. Ele vai terminar o texto lembrando para a gente que esses falsos profetas, eles negam o Pai e o Filho. Eles rejeitam a Trindade, eles não querem saber de Deus. Ele vai lembrar para a gente que esses falsos profetas, essas pessoas são mentirosas. Elas dizem que estão seguindo a Deus, mas não estão. Na verdade, elas estão negando a Cristo. Elas negam o Pai e negam o Filho. Mas ele diz, aquele que confessa a Cristo, também confessa ao Pai. E ele está dizendo, diferente dos gnósticos, nós acreditamos que o Pai e o Filho são um. E nós permanecemos nessa verdade de um Deus trino,
que vocês aprenderam na semana passada, que é manifesto no Pai, no Filho e na unção no Espírito Santo, que é dada pelo Filho. E aí ele termina o texto dizendo: permaneçam no que ele ensinou. O versículo 27, na verdade, é um resumo dos versículos de 20 a 27. E o versículo 27 termina o texto dizendo assim, a letrinha ficou tão pequena aqui que agora eu não acho. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não é mentira, e tudo o que precisam saber, ela vos ensina. Portanto, como lhes ensinou, permaneçam nestes ensinos. Resumindo, ele começa dizendo: se você está na luz, você vai seguir os exemplos de Cristo amando ao seu próximo. Se você está na luz, você vai não amar este mundo. Você não vai amar as coisas desse mundo, você não vai agir como esse mundo. E se você está na luz, debaixo da unção do Espírito Santo, você vai rejeitar os falsos profetas. E você vai permanecer na palavra. Se fôssemos olhar, isso vai acontecer em todas as igrejas. Novas gerações vêm. A minha igreja está passando por uma mudança de gerações. Os velhinhos da minha igreja já estão tão velhinhos, que a maioria deles está morrendo. Teve um ano aí, 2 anos atrás, que a gente fez, no mesmo dia, 3 enterros. No mesmo dia, assim, período de 36 horas. 3 enterros. Um de manhã, um à tarde, um na madrugada. Os velhinhos estão partindo. E está surgindo um novo grupo na igreja. Na igreja brasileira isso também está acontecendo. O evangelho chegou no Brasil em 1900. As primeiras igrejas batistas foram fundadas no Brasil em 1910, 1920. As pessoas que fundaram essas igrejas estão morrendo. Na minha igreja tem 57 anos. Está lá o irmão Benedito, tadinho. Está com 93 anos, irmão Benedito, nem fala mais, tadinho. Você conversa com ele e só olha para você assim. Tem que andar, né? E essa nova geração está assumindo a igreja. E eu vou pregar muito nas igrejas evangélicas brasileiras, e estou vendo as igrejas evangélicas brasileiras cheias de jovens. Essa mesma situação que João está passando aqui. E João está lembrando para aquela geração nova de jovens, aquela geração de novos convertidos. Não precisa ser necessariamente jovem na idade, mas jovem no conhecimento do Evangelho. Ele está dizendo: vocês que vão assumir a igreja de Deus, vocês que vão tocar o barco daqui para frente, vocês que vão ser a geração da igreja, permaneçam na luz. Isso significa permanecer no Espírito, isso significa permanecer na palavra, isso significa obedecer a Deus. Permaneçam. Não abram mão da palavra de Deus. Não abram mão da palavra de Deus pelo sucesso que o mundo oferece. Não abram mão da palavra de Deus pelos falsos profetas que vão aparecer com mensagens novas. A nossa mensagem não é nova. A nossa mensagem já foi dada. Ela continua sendo nova todos os dias, mas ela é velha. Ela está aqui. Eu não preciso de novos textos. Eu não preciso de releituras. Eu não preciso de novas opiniões e novas maneiras de interpretar. É o mesmo texto, com os mesmos mandamentos, que devem ser obedecidos continuamente por todos os períodos da história. Eu não preciso aculturar a palavra de Deus, porque ela é supracultural. A mensagem é a mesma, mas ela deve ser nova em cada geração, obedecida pela permanência no que Deus nos deixou. O capítulo 2 de João termina
com esta palavra sendo muito enfatizada. Permaneçam na verdade. Permaneçam. Permaneçam na luz, obedecendo a palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai querido, Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por este ensino poderoso e tão atual de João. Nos nossos dias vivemos tempos semelhantes. A geração antiga, a geração que começou a igreja no Brasil, que começou as igrejas evangélicas, estão passando. Surgem novos pastores, surgem novos pregadores, surgem jovens. As igrejas estão com seus bancos cheios de jovens, cheios de novos convertidos, de pessoas que levarão a tua igreja daqui para frente. E o desafio, Senhor, que João nos traz, é que nós permaneçamos obedecendo a palavra do Senhor. Que não possamos dizer apenas que estamos na luz, mas que possamos viver caminhando na luz todo o tempo. Que sejamos conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Que sejamos conhecidos não por amar esse mundo e não por dar às nossas vidas dedicação total às coisas desse mundo, à satisfação das necessidades da nossa carne, aquilo que agrada os nossos olhos, mas que possamos viver exclusivamente na palavra do Senhor, para a glória do Teu nome, e que possamos estar precavidos, ó Deus, porque surgirão nestes últimos dias muitos falsos profetas. A Tua palavra diz que eles surgirão e enganarão até os eleitos. E tem tantas igrejas, Senhor, evangélicas lotadas, com milhares de pessoas seguindo falsos profetas, seguindo homens que fazem releituras da palavra de Deus, que trazem novas interpretações inéditas, que falam para as pessoas que a vida se baseia em ser feliz neste mundo. Ó Deus, previna a Tua igreja, que haja um remanescente fiel de pessoas que não abandonam a verdade do Teu Espírito e que não abandonam a obediência da Tua palavra e que, ainda que sejam poucos, são vitoriosos, porque a sua força não está na quantidade, a sua força está na obediência e na qualidade com que tem vivido o Evangelho de Cristo. E é assim que nós vencemos o maligno. É isso que eu peço, Senhor, que o Senhor ajude esta igreja, a minha igreja, a igreja brasileira, a sermos vitoriosos pela obediência da palavra de Deus. É o que eu peço e oro no nome do Senhor Jesus. Amém?